De quantas maneiras diferentes podem sentar-se 7 amigos no balcão de um snack bar? Ou então numa mesa redonda? Ou então num banco, tendo em conta que a Ana não quer ficar junto do Pedro, seu ex-namorado? Ou então num banco, se houver 3 pessoas que não querem ficar juntas. Portanto, trata-se de um problema de análise combinatória que vamos explicar neste vídeo. Comecemos por recordar o conceito de permutação. Chama-se permutação de n elementos a todas as sequências diferentes que é possível obter com os n elementos. O número dessas sequências representa-se por p índice n, coloca-se o n no local do índice, e lê-se permutações de n e vai ser igual a n fatorial. N fatorial vai ser igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes etc. até ao 1. Por exemplo, o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e vai-nos permitir contar o número de sequências que se podem obter com n elementos distintos. Uma vez que não há restrições, no caso da linha A, que é o balcão de um snack bar, quer isto dizer que os amigos podem se sentar do modo que entenderem, podemos sentar as 7 pessoas de permutação de 7, que é igual a 7 fatorial, que vai ser igual a 5040 modos distintos. Portanto, 5040 modos de sentar as pessoas. Portanto, correspondendo, note-se aqui, permutação de n elementos são todas as sequências diferentes que é possível obter com os n elementos. Ora, nós aqui estamos a obter sequências com 7 pessoas. Vamos ter, portanto, 7 fatorial, sequências, digamos que de 9 pessoas. Se representássemos cada pessoa por uma letra, A, B, C, D, E, F, G, por exemplo, tínhamos 7 fatorial, ou seja, 5040 modos distintos de permutar essas 7 letras. Vou mostrar apenas como é que se obtém o valor de 7 fatorial numa máquina de calcular. Temos aqui uma máquina de calcular conhecida. Escreve-se o 7, depois vai-se ao botão MET, depois escolhe-se PROB e agora escolhe-se 4 ou desloca-se com o cursor para 4 e faz Enter e chegamos, depois de fazer Enter novamente, ao 5040. Portanto, nesta máquina é assim, noutras máquinas científicas mais básicas faz também de modo semelhante, normalmente aparece um botão dedicado ao fatorial ou então um item por cima do botão aparece com o símbolo fatorial e normalmente deve-se clicar num second ou num shift para aceder a esse elemento e geralmente escreve-se primeiro o número e depois então é que se põe o fatorial. Vamos agora para a linha B. Mesa redonda de 7 lugares. Portanto, numa mesa redonda, qual é que é a diferença da mesa redonda, a situação da mesa redonda? Portanto, aqui começo por observar que cada situação origina 7 semelhantes. Vamos ver um exemplo. Temos aqui uma maneira de sentar as 7 pessoas, A, B, C, D, E, F, G. Cada pessoa está aqui representada por uma letra. Mas note-se que a situação que eu apresento de seguida é semelhante a esta. O que é que se fez? O A passou para o lugar do B, o B para o lugar do C, o C para o lugar do D e assim por diante. Basicamente, rodou-se esta posição, rodou-se a posição destas 7 pessoas, elas deslocaram-se todas um banco para a sua direita. Portanto, quem está de frente para a mesa, deslocou-se para a direita. Portanto, este F passou para aqui, como estamos aqui a ver, este G passou para aqui, que estamos aqui a ver, e assim por diante. Este A passou para aqui. Portanto, e note-se que pode-se pensar, do ponto de vista prático, que as pessoas estão sentadas de modo semelhante. A mesa é redonda, não tem cabeceira, e, portanto, quer isto dizer que o António tem o Belmiro no seu lado direito e tem a Guiomar no seu lado esquerdo. Não é? E, portanto, aqui o Carlos tem o Belmiro no seu lado esquerdo e o Daniel no seu lado direito. Acontece terem as mesmas pessoas ao seu lado, todas as pessoas têm as mesmas pessoas ao seu lado, portanto a posição a situação é precisamente igual e, portanto, a mesa redonda até é conhecida muitas vezes para situações diplomáticas, pelo facto de não ter cabeceira. Portanto, há histórias, inclusivamente, dos Cavaleiros da Távola Redonda, no tempo do Rei Artur, que contam que
Portanto, a situação era histórica, era que a Grã-Bretanha, que na altura não era a Grã-Bretanha, onde agora é a Grã-Bretanha, estava a ser invadida pelos saxões e, portanto, a Grã-Bretanha era constituída por muitos reinos diferentes, só que eles andavam em guerra muitas vezes uns com os outros e não se conseguiam entender para derrotar os saxões todos unidos. Portanto, os saxões estavam com muita força e era preciso a união de vários reinos. E acontecia que cada vez que se tentavam reunir, havia um problema, porque primeiro para escolher o reino que ia servir de anfitrião da reunião, e depois de escolhido o reino, havia um problema de saber quem é que sentava mais próximo da cabeceira, porque considerava-se importante quem estivesse mais próximo do anfitrião, e portanto, o rei Artur ficou célebre para a história, porque, para evitar esses problemas, mandou construir uma enorme mesa redonda em madeira, e, portanto, a partir do momento em que se sentaram na mesa redonda, já não havia cabeceira, e eles, em vez de andarem a dar atenção a coisas sem importância, dedicaram-se a delinear uma estratégia e conseguiram derrotar os saxões como resultado dos planos que saíram desta reunião. Portanto, e os cavaleiros que foram nomeados para organizar a luta do grupo, ficaram conhecidos como os Cavaleiros da Távola Redonda. Portanto, vem Távola Redonda precisamente da mesa, a ideia vem da mesa, que ele mandou construir uma enorme mesa para reunir aqueles reis todos. Portanto, vamos continuar. Eu disse que eram 7 situações, ainda só apresentei 2 semelhantes. Vamos a uma terceira. Agora, novamente, as pessoas passam todas uma casa para a sua direita. Portanto, o E passa para o lugar do F, como estamos aqui a ver, e depois o F para o lugar o G avança uma para a frente. Portanto, o F para o lugar do G, é o que estamos aqui a ver, e assim por diante. Portanto, rodam no sentido anti-horário. Se o relógio anda assim, eles estão a rodar no sentido anti-horário, e vamos ter mais outras situações, portanto, até fazer 7. E aqui está, quando chegamos a esta última situação, já não podemos rodar mais, porque se rodamos novamente o A para o lugar do B, vamos ficar com uma situação análoga à primeira. Portanto, é como aqui foi dito, devemos ter em consideração que cada situação origina 7 situações semelhantes. E por isso, o que é que vamos fazer? Vamos fazer permutação de 7. Permutação de 7 diz respeito a trocar as pessoas todas entre si. Mas dá-se o caso de quando fazemos permutação de 7, vão aparecer em particular estas 7 situações que não nos interessam, porque elas, em vez de contarem como 7, vão contar apenas como 1, ou seja, 7 vezes menos. E por isso é que nós dividimos por 7, para contar 7 vezes menos do que o permutação de 7. Ou seja, vamos ter, neste caso, dividimos por 7, que estas situações vão ficar anuladas, e por isso vamos ficar com o número pretendido. Ou seja, P de 7, permutação de 7 é 7 fatorial, 7 fatorial sobre 7. Note-se ainda que é o mesmo que ter 7 vezes 6 fatorial, porque é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, portanto, e 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6 fatorial. E se nós simplificarmos o 7 com o 7, ficamos com o 6 fatorial, que, contas feitas, nos vai conduzir a 720. E podem já alguns de vós estar a perguntar porque é que eu me dei ao trabalho de fazer esta conta, se uma máquina de calcular, simplesmente pondo lá diretamente 7 fatorial sobre 7, conduz-nos logo ao 720. Portanto, este 6 fatorial diz respeito ao que eu vou explicar de seguida, que é um modo alternativo e até mais simples de resolver este problema. Ora, modo alternativo de raciocínio vai ser fixar uma das pessoas e permutar as restantes 6. O permutar as restantes 6 vai dizer respeito ao 6 fatorial. Ora, aqui podemos fixar a pessoa A e as outras, é o rei Artur, vamos supor que é o rei Artur, e os outros 7 cavaleiros vão permutar entre si, os outros 6 cavaleiros, quero dizer. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fixa-se a pessoa A e permutam-se as restantes 6 pessoas. E cada vez que se permutam, já vai dar origem a uma situação diferente, porque, por exemplo, se troca o B com o C, já vai ter a pessoa A já vai ter a pessoa C no seu lado, ou então se troca o D com o E, a pessoa E já vai passar a estar a umas poucas posições do lado direito da A, etc. Cada troca que há destas 6 pessoas origina uma situação diferente, e por isso nós simplesmente vamos ter P6, que vai ser igual a 6 fatorial, e portanto rigorosamente igual ao 720 que encontramos do modo anterior, que dizia respeito a fazer permutação de 7 sobre 7. Vamos agora à situação da Ana, que não quer ficar junto do Pedro, seu ex-namorado.
Bom, dá-se o caso de haver muitas situações de no banco eles estarem separados. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos subtrair ao total, de maneiras deles se sentarem num banco, que nós já tínhamos visto na linha A, que é a mesma coisa que no balcão do snack bar. Portanto, há 7 fatorial maneiras. Vamos tirar esse 7 fatorial, o número de maneiras que há de sentar a Ana e o Pedro juntos. Vamos ilustrar esta situação, pondo a Ana e o Pedro juntos no início, por exemplo, e dá-se o caso de haver duas hipóteses, porque a Ana pode estar com o Pedro à sua direita, ou então pode estar com o Pedro à sua esquerda. Pode trocar o A com o P, portanto, pode estar a Ana no início, a Ana na primeira posição e o Pedro na segunda, ou o Pedro na primeira e a Ana na segunda. Portanto, há duas hipóteses de permutar a Ana e o Pedro. E depois, para cada uma destas hipóteses, vamos ter 5 fatorial maneiras de permutar as restantes 5 pessoas. Portanto, são 7 amigos, restam 5 amigos para permutar nas restantes 5 casas. E dá-se o caso, então, de a Ana e o Pedro não terem que estar no início. Podem estar no início, sim, ou então podem deslocar-se os dois uma casa para a sua direita. Portanto, há duas hipóteses, e 3, e 4, e 5, e 6 hipóteses de sentar a Ana e o Pedro juntos. E para cada uma destas hipóteses, as outras 5 pessoas podem permutar de 5 fatorial maneiras à sua volta. E vamos ter, portanto, que no total vai haver 2 fatorial vezes 5 fatorial, portanto, diz respeito ao que aqui estamos a ver ilustrado, vezes 6, que diz respeito a Ana e o Pedro estarem aqui nesta posição, ou estarem um ao lado, por aí fora, como nós vimos ilustrado, 6 hipóteses, e contas feitas numa máquina de calcular, temos 1440 modos de sentar a Ana e o Pedro juntos. Mas não nos podemos esquecer que eles não querem. Eles são ex-namorados, não querem ficar juntos, é uma situação normal. Por isso é que vamos fazer? Vamos fazer-lhes a vontade, vamos subtrair a 7 fatorial, portanto sabemos que podemos sentar os 7 amigos sem qualquer restrição no banco de 7 fatorial maneiras, vamos subtrair a 7 fatorial aquilo que obtivemos, portanto os 1440 modos, e contas feitas numa máquina de calcular, temos 3600 maneiras de sentar a Ana e o Pedro separados, e ficam então eles satisfeitos, e há muitas hipóteses de eles ficarem satisfeitos. 3600 maneiras, é impressionante, é um número bastante elevado. Passemos para a linha D, só que agora com 3 pessoas. 3 pessoas estarem separadas. Vamos fazer novamente a mesma coisa de há pouco. Subtrair ao total de maneiras que há de estarem juntas. E aqui temos 3 pessoas juntas. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. 3 fatorial maneiras de permutar estas pessoas. Portanto, aqui eu estou habituado aos alunos dizerem-me que há 3 modos de permutar as pessoas. Mas não é verdade. Nós aqui temos 3 fatorial modos. Vai ser igual a 6 maneiras diferentes de permutar estas pessoas. Eu posso permutar a pessoa 1 com a pessoa 2, não é? E posso permutar a pessoa 2 com a pessoa 3. Portanto, só aqui tenho duas hipóteses. Depois posso passar, ou melhor dizendo, mantendo a pessoa 1 no primeiro lugar, eu posso permutar as outras duas. Tenho duas maneiras só aqui. Portanto, P1, P2, P3 e P1, P3, P2. Se eu passar a pessoa 1 para o meio, volto a ter duas hipóteses. Se eu passar a pessoa 1 para o fim, volto a ter outras duas hipóteses. Só aqui vem-se logo que são 6 e não 3, como os alunos às vezes dizem. Permutação de 3 pessoas. As restantes 4 podem permutar de 4 fatorial maneiras, mas dá-se o caso das 3 pessoas poderem estar juntas não no início apenas, mas também nas outras posições ao lado. Portanto, tanto aqui estão juntas, passando de uma posição para o seu lado direito também estão juntas, outra para o seu lado direito e vão 3, mais uma vão 4 e outra vão 5. Portanto, no total vamos ter 3 fatorial vezes 4 fatorial vezes 5, que são os modos diferentes de nós colocarmos as 3 pessoas P1, P2, P3 juntas. Vamos ter, portanto, 720 modos de colocar as 3 pessoas juntas. E agora vamos ter que subtrair ao total a 7 fatorial. Vamos ter que subtrair precisamente aquilo que obtivemos, que é o 720, e ficar com 4.320 maneiras de sentar as 3 pessoas separadas. Aqui, quando se dizem separadas, significa que não estão as 3 juntas. Podem estar parcialmente separadas. Portanto, quer dizer que pode estar a P1 junto com a P2 e a P3, por exemplo, aqui. Uma posição ao lá, sentar junta, não é? Portanto, com uma posição de intervalo no meio. E chegamos assim
ao fim deste exercício.